Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Live DPE. Hoje a gente vai falar com a doutora Kênia Martins sobre o tema Direitos Básicos no Acesso à Saúde. Olá, meu nome é Patrícia Stroer, eu sou jornalista e faço parte da comunicação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Hoje eu vou estar na companhia da doutora Kênia Martins, que tem atuado na cidade de Porto Nacional. Ela vai nos ajudar a tirar dúvidas que muitas das quais vocês enviaram através do nosso Instagram, através de comentários na nossa página do Facebook, sobre o tema, direitos básicos no acesso à saúde. Para quem está chegando agora, você pode compartilhar o link dessa transmissão, você pode enviar via direct para os seus amigos para que mais pessoas saibam e para que mais pessoas tirem suas dúvidas e sejam informadas sobre esse tema tão importante. Antes da gente partir para a entrevista, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, sobre o Live DPE. O projeto Live DPE, ele traz entrevistas com defensores e defensoras públicas, sobre temas de interesse da população e do nosso público assistido. Nós já falamos sobre pensão alimentícia, sobre racismo, sobre direito de família, sobre violência obstétrica, sobre a atuação da defensoria na pandemia, critérios de atendimento. Então, assim, temas não faltam e vem muitos outros temas por aí. As transmissões ao vivo acontecem sempre aqui no Instagram, tem duração de mais ou menos 1 hora. E você que está nos acompanhando pode mandar sua pergunta que a gente vai tentar responder. Se a gente não conseguir responder, a gente vai tentar também entrar em contato e esclarecer a sua dúvida depois. E você também pode compartilhar as publicações do nosso Instagram, que tem várias informações sobre direitos, sobre a atuação da própria instituição, A gente vai falar com a defensora pública Kênia Martins e sobre o tema Direitos Básicos no Acesso à Saúde. Mas antes da gente ir direto para a live também, eu queria falar um pouquinho sobre a atuação da Defensoria Pública nesse período de pandemia. A Defensoria Pública continua atendendo normalmente, exceto que todos os atendimentos são remotos. Então, se você tiver qualquer problema, qualquer demanda que precise da atuação da Defensoria, você não precisa ir até os nossos prédios e até as nossas sedes. Você pode entrar em contato através do telefone das 8 às 12 e das 14 às 17 horas, que a gente vai estar atendendo você de forma totalmente remota. Os nossos contatos, eles estão disponíveis aqui no Instagram, nos destaques. Você pode ir lá e procurar contatos, que tem os telefones de todas as defensorias, de todas as regionais. Para você que está chegando agora sim a gente vai começar com a nossa entrevista com a defensora pública Kênia Martins sobre o tema Direitos Básicos no Acesso à Saúde. Eu vou chamar ela aqui para a gente já começar com as perguntas, que são muitas. Estamos chamando ela já tinha solicitado a participação, já estava acompanhando a gente aqui, então... Oi, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Obrigada, é uma satisfação estar aqui com você. Que ótimo. Doutora, então já vamos começar, porque a gente não tem tempo a perder, Doutora, quais são os direitos básicos de todos os brasileiros no acesso à saúde, segundo a Constituição, Quais são esses direitos que a gente tem? Então, Patrícia, quando a gente fala de direito à saúde, a gente está falando, assim, de um direito humano básico, Antes de tudo, o direito à saúde é um direito humano, um direito previsto em vários tratados e convenções internacionais e previsto na nossa Constituição, Na nossa Constituição ali, no começo, no artigo 1º, quando ele coloca a dignidade da pessoa humana enquanto fundamento da nossa República, ele já tá aí abrangido o direito à saúde, E depois, mais para frente, na nossa Constituição, no artigo 6º, onde vem elencados vários direitos sociais, está o direito à saúde, O direito à saúde é previsto como uma garantia fundamental, um direito fundamental. E depois, na Constituição, lá no artigo 196, ele vai prever a saúde como um direito de todos, com acesso universal, igualitário e integral aos serviços de saúde por todas as pessoas, E regulamentando esse artigo, a gente tem a lei que criou o Sistema Único de Saúde,
né, a Lei 8080 do SUS, e que regulamentou esse acesso igualitário à saúde para todos. Mas aí, quando a gente fala em direito básico à saúde, a gente tem que pensar num conceito amplo de saúde, né, que é o conceito que engloba a questão da promoção, da prevenção e da recuperação da saúde. Porque, às vezes, quando a gente vai pensar em saúde, a gente pensa só quando a gente está doente que a gente precisa se recuperar, né? Mas a saúde, ela vai muito mais além. A Organização Mundial da Saúde, ela traz um conceito de saúde como um estado completo de bem-estar. Esse estado completo de bem-estar vai muito mais além do que a questão da recuperação da saúde, né? Então, a gente ousaria dizer que para a gente ter assim, um direito básico à saúde assegurada, a gente precisa ter assegurado também diversos outros direitos, né? Dentre eles alimentação, trabalho, moradia digna, porque tudo isso faz parte desse completo bem-estar, né? E aí, só quando a gente vai restringindo mais para falar, tá mais diretamente a sua pergunta, né? Que é o acesso aos serviços de saúde. Aí a gente está falando de Sistema Único de Saúde, né? Que é um sistema em que toda pessoa, né, que estiver no nosso território brasileiro tem direito de acessar esse serviço de saúde, né? E aí a gente está falando de SUS enquanto recuperação da saúde, a gente está falando de SUS enquanto promoção e prevenção, né? Que aí a gente vai ter diversos outros serviços, né, dentro dessa promoção, né? Porque o Estado ele tem um dever de promover políticas públicas de promoção mesmo, assim, promoção de hábitos alimentares saudáveis, de atividade física, de controle de tabagismo e uso abusivo de álcool, né, cuidados voltados à população idosa, né, aí a gente tem, dentro da prevenção, política de vacinação, a promoção de serviço de saneamento básico, vigilância epidemiológica e controle epidemiológico da população, né, da saúde da população, vigilância sanitária. Então, tudo isso representa acesso aos direitos básicos à saúde, né? E as políticas de recuperação, que aí a gente tem as unidades de saúde, as UBSs, as UPAs, o acesso aos hospitais, aos serviços mesmo de recuperação da saúde. Então, acho que resumindo, seria isso. Totalmente integrada, né? A gente não consegue falar da saúde sem falar de outras áreas e de outras atuações, né, doutora? Isso. Tem que ter essa visão mesmo interdisciplinar com os outros serviços. Certo. Queria agradecer a participação, tem várias pessoas já chegando, tem alguns defensores públicos também, o doutor Marcial já entrou logo no começo, o doutor Jansley, que participou, que foi nosso entrevistado na última live, também está aqui acompanhando, a gente tem a Renata Negreiros, tem várias pessoas já, e já tem até perguntas, né? Mas vou partir para a nossa segunda, enquanto eu leio essas que estão chegando para a gente ver onde a gente pode encaixar, né? Tá, doutora, é verdade que quem tem plano privado não pode usar o SUS? Ou que quando usa precisa pagar uma parte do tratamento ou procedimento de volta? Então, o SUS, como eu disse, ele é um serviço de acesso universal e igualitário. Então, ele pode ser acessado por qualquer pessoa, né? Até uma pessoa estrangeira que esteja em viagem aqui no Brasil e necessite de um serviço de saúde, ela pode acessar o Sistema Único. Então, assim, o plano privado, ele faz parte de um sistema de saúde que a gente chama de sistema de saúde suplementar, né? Que é previsto pela Constituição a possibilidade da iniciativa privada estar fornecendo serviços de saúde também, né, junto com o sistema público. Mas a pessoa que acessa o sistema privado, ela necessariamente também está incluída nas políticas do SUS, né, em outras políticas. Em algum momento da vida dela, ela vai fazer uso do SUS e o acesso dela ao SUS, ele não vai ser obstacularizado de forma alguma pelo fato dela não ter, utilizar também do serviço privado. Certo, então, se cobrar alguma coisa no SUS, está errado. Está errado, cobrar não pode. Muito bem. E que tipo de procedimentos que o SUS não faz? Que, assim, não adianta você procurar que não vai encontrar lá. Então, o acesso ao SUS, né, apesar de haver essa previsão de uma cobertura integral aos serviços de saúde, né, ele hoje está limitado a
as ações e serviços de saúde que são previstas em listas que são divulgadas pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, né? Então, cada ente federativo, porque assim, o SUS é um sistema único, mas ele também é descentralizado. Existe uma repartição de responsabilidades também dentro do SUS, apesar de que é difícil de compreender, porque existe essa repartição, mas todos são responsáveis por tudo, né? Pelo serviço integral, né? Mas cada um, dentro da sua esfera de responsabilidade, ele vai ter as listas que prevêem os serviços que são prestados. Então, a gente tem uma relação nacional de ações e serviços de saúde, que ali estão previstos os tipos de consultas, os tipos de exames, os tipos de procedimentos cirúrgicos que são abrangidos pelo SUS. E temos a relação nacional de medicamentos, que prevê os medicamentos que são dispensados pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, quando o procedimento está fora dessas relações nacionais, aí a gente tem muitas vezes demandas na busca para que o SUS forneça aquele medicamento, né? Muitas vezes as pessoas nos procuram na defensoria para demandar, porque aí não vai haver um fornecimento voluntário. Aí a gente vai levar aquela situação para um juiz para que ele decida se há possibilidade de fornecimento daquela medicação, mesmo ela estando fora dessas relações nacionais, isso com base no princípio do acesso integral aos serviços de saúde, né, e a promoção da saúde como um todo. A gente faz esses pedidos. Certo, a defensoria, inclusive, tem vários casos desses, né? Tem casos de pessoas que precisam de medicamentos de alto custo, que a defensoria atuou, né? E outras ações. Exatamente. Certo, né? Acho que já foi, essa próxima pergunta acho que já foi até respondida, que é quais os critérios para a pessoa ser atendida no SUS, que é precisar do SUS, né? Precisar do SUS, né? A gente tem, quando a gente fala de critérios de atendimento, a gente falando de SUS, esses critérios, eles nunca são exclusivos, excludentes. Eles são sempre critérios includentes, né? Tanto que a gente tem dentro do SUS políticas específicas para atendimento às diferentes identidades populacionais, né? A gente tem políticas para as mulheres, para a população negra, para indígenas, que estabelecem critérios de atendimento, mas esses critérios são sempre no sentido de incluir e não de excluir, né? Hoje a gente tem muito como um critério, que pode-se pensar que seja um critério, que a gente tem bem divulgado como uma condição de atendimento, você está portando o Cartão Nacional de Saúde, né? Que é o chamado cartão SUS. Mas, assim, ele é um documento extremamente necessário para a organização do serviço, né? Porque para que o SUS se organize com suas demandas, o próprio sistema, para que haja uma unificação também do sistema, porque ele é um cartão nacional, você acessa o sistema em qualquer lugar que você esteja, mas ele serve mais para a organização. Ele nunca pode ser utilizado como negativa de atendimento. No caso de você precisar e você acessar o serviço de saúde ali num momento de urgência e emergência, né? Sem o cartão do SUS, você vai ser atendido mesmo assim, né? Ainda que você, no caso de pessoas que não possuem documentos também, o serviço deve atender, sendo uma condição de urgência e emergência. Se não for uma condição de urgência e emergência, lógico que você vai ser orientado a providenciar o cartão do SUS, né? Ou, se você não tem documentos, vai ser orientado a buscar uma forma de obter a sua documentação, porque a gente sabe que é uma realidade do nosso país, muitas pessoas não terem sequer registro de nascimento, né? Mas isso não pode jamais ser impeditivo de acesso ao sistema. Certo. Doutora, a doutora Denise está comentando aqui, dizendo que são excelentes orientações, o doutor Marlon também está parabenizando. Então, vários comentários aqui. E a Nice, ela disse o seguinte: o SUS cobra diretamente do plano de saúde privado algumas despesas de usuário que tem um plano de saúde e utilizem o SUS, né? Então, ela está dizendo que alguns usuários que têm plano de saúde, o SUS cobra diretamente do plano. Eu não compreendi. Você pode repetir? Ela está afirmando? Isso, ela disse o seguinte, que o SUS cobra diretamente do plano de saúde privado algumas despesas de usuário que tem um plano de saúde e utilizem o SUS.
Isso há a possibilidade, hoje tem até alguns regramentos em alguns estados, né, nesse sentido. Mas, assim, não pode ser utilizado, como eu falei, como forma de excluir o atendimento. Tipo, você paga o plano privado, você não pode ser atendido pelo SUS. Mas há essa possibilidade mesmo, de que o SUS obtenha um ressarcimento depois daquele plano. Certo. O que uma pessoa pode fazer caso precise de um atendimento especializado que, em tese, estaria disponível no SUS, mas não está? A pessoa não consegue acessar, é aquela coisa de vai agendar consulta. Isso é nossa demanda diária, Patrícia, né? Infelizmente, a gente tem um serviço de saúde amplo, né? Um SUS com aquelas relações nacionais que eu falei, elas são amplas, a gente tem poucas coisas que não estão previstas, né? Por mais que a gente tenha um grande número de demandas fora, medicações de alto custo, mas a grande maioria dos serviços e ações de saúde e medicamentos, eles estão previstos dentro das políticas do SUS. Só que nem sempre a gente tem uma gestão eficiente no sentido de manter aqueles serviços permanentemente, né, disponíveis para a população. E isso é uma das grandes causas da judicialização da saúde, né? Muitas das demandas que a própria Defensoria propõe, elas são para que as pessoas tenham acesso a serviços que já estão na cobertura do SUS, né, que o SUS já tem a obrigação de fornecer. Então, no caso da pessoa não conseguir um atendimento ou haver uma demora irrazoada nesse atendimento, a gente orienta mesmo que busque os órgãos de controle, né, a Defensoria Pública, o Ministério Público também pode estar fazendo esse controle para que haja, né, para que a gente busque um acesso à justiça, para que a gente possa estar tentando a efetivação do acesso a esses serviços. Certo. E que tipos de medicamentos estão disponíveis no SUS? Então, medicamentos previstos naquela lista que eu disse. A lista ela é bem ampla e ela engloba mesmo quase todos os medicamentos assim, disponíveis. A não ser medicamentos de alto custo, a lista ela tem uma particularidade também, que ela prevê medicamentos para determinadas doenças. Os medicamentos, eles são tabelados, né? O medicamento X serve para tratamento da doença A, mas às vezes há indicação médica para que ele também trate a doença B, mas ele naquela lista não está indicado para tratar aquela doença, né? E aí a gente vai buscar o SUS para que haja fornecimento também para a doença B, né? Mas, assim, todos os medicamentos que são fornecidos pelo SUS, eles estão nessas relações, né, que existe a relação nacional, mas elas existem também em âmbito municipal e em âmbito estadual. Elas são relações públicas, disponíveis na internet muitas vezes, ou na Secretaria Municipal de Saúde, por causa dos municípios, que eu não sei se todos disponibilizam, mas é fácil a gente acessar e conseguir informação. E as chamadas assistências farmacêuticas, né, que existem nos municípios e no estado, elas prestam orientação sobre quais medicamentos estão disponíveis para fornecimento ali no SUS. Né? Existem os medicamentos que são dispensados diretamente para as pessoas, e aí elas podem estar buscando essa assistência com as receitas médicas e vai haver os critérios para a dispensação das medicações. E existem os medicamentos que são hospitalares, todos estão previstos nessa lista. É difícil eu dizer quais são essas medicações, porque é uma lista enorme, mas a forma que eu tenho de responder é dar o caminho como buscar. Né? Então, você pode estar procurando a assistência farmacêutica do seu município para saber se aquele medicamento é um medicamento dispensado pelo município, e ali mesmo você já vai receber a orientação de que pode ser que não seja dispensado pelo município, mas possa ser dispensado pelo Estado. Né? E aí você vai ser orientado a buscar a assistência farmacêutica do Estado para estar obtendo aquela medicação. Isso estando dentro da lista. Fora da lista, vai depender de demanda judicial mesmo. Certo. O Dr. Marlon aqui, ele pediu para falar sobre os medicamentos para tratar o COVID, né? Ele perguntou aqui, é de fornecimento gratuito e obrigatório? Olha, está havendo uma diferença de dispensação dessas medicações, dependendo do município, né? Porque a gente sabe que o tratamento da COVID, para situações de menor complexidade, ele está ficando sob a responsabilidade dos municípios. Então, alguns municípios
eles já têm uma política, aqui em Porto mesmo, posso falar de Porto Nacional, que é onde eu estou e onde eu tenho mais conhecimento, né? Mas a pessoa é diagnosticada com a Covid-19, ela já recebe um kit com medicamento para tratar, né? Para fazer o tratamento em casa, em isolamento social, né? Esses medicamentos estão disponíveis, né? Está havendo uma dificuldade, né? Em relação a alguns desses medicamentos, porque como essa questão da Covid populariza rapidamente as medicações que estão sendo utilizadas e está havendo uma enorme busca das pessoas nas farmácias por essas medicações. A ivermectina é um exemplo disso, né? Infelizmente, a gente tem na nossa sociedade essa mania de automedicação, né? Então, as pessoas estão buscando e talvez está havendo, e isso é tão sério porque implica numa dificuldade que as secretarias municipais estão tendo de depois obter a compra desses medicamentos para tratar as pessoas que estão doentes. Então, assim, isso vai depender, respondendo a pergunta do Marlon, isso vai depender da política adotada mesmo por pela atenção básica de cada município, né? Porque a questão, por exemplo, da hidroxicloroquina, que até é bem polêmica, tem municípios que estão optando pelo tratamento com a hidroxicloroquina, tem municípios que não estão, né? Já estiveram e deixaram de estar. Mas é tudo gratuito. Tudo gratuito, né? Você consegue, faz o diagnóstico da Covid na unidade básica de saúde ou na UPA, e às vezes, mesmo só com a suspeita, os médicos já estão, antes mesmo que saia o resultado, os médicos já estão distribuindo aquela medicação, aquele kit de medicação. Né? Aqui em Porto, o kit engloba, acho que a ivermectina, a dexametasona, a dipirona e a azitromicina, essas 4 medicações. Certo. Doutora, a senhora falou de automedicação. E aí me veio a pergunta: é possível retirar esses medicamentos nas farmácias dos municípios ou dos estados sem uma receita médica? Não, até porque a gente não pode se automedicar. Né? Então, para qualquer medicamento que você for solicitar nas farmácias, tem que haver a receita médica, né? E a indicação médica. E às vezes até vai haver uns maiores critérios. A assistência farmacêutica ela pode pedir acesso a exames e tudo para poder, a depender da medicação, para estar fornecendo. Certo. A Érica, ela perguntou o seguinte: nesse ponto das decisões ficarem a cargo dos municípios, será que poderia ser resolvida com uma diretriz do plano federal ou sempre é a cargo dos municípios mesmo, doutora? Olha, poderia sim, né? Nesse caso, porque tem muitas situações em que há uma diretriz nacional. Nesse caso da Covid e nesse momento que a gente está mesmo sem uma diretriz nacional para enfrentamento a essa pandemia, é que tem havido essa diferença de adoção de procedimentos por cada município, mas seria possível sim. Certo, doutora. E assim, por exemplo, eu me consultei na rede privada, não quis esperar, não pude esperar, ou eu tenho um plano de saúde, e aí eu peguei a receita dos medicamentos. Eu posso ir na farmácia do município ou na farmácia do estado para retirar esses medicamentos, ou só retira com a receita do município? Olha, em regra, pode sim, né? Mas pode ser que você enfrente alguma burocracia maior. Pode ser que a assistência peça que você se consulte com um médico de UBS, né? Que você pode ser. Mas, assim, em regra, é possível, sim. Assim, eu já tive situações aqui, das vezes as pessoas procurarem a assistência com a receita do médico particular e não conseguirem, mas virem na defensoria e a partir de um mero pedido administrativo, a gente conseguir que a assistência fornecesse, porque está contemplado na lista do SUS. Certo. Agora, qual que é o prazo máximo para você agendar uma consulta no SUS? Existe algum prazo, alguma coisa? Então, essa situação de consulta no SUS, Patrícia, é complicada, assim, porque assim, o acesso à consulta com o clínico geral, ele é tranquilo, vamos dizer assim, porque hoje a gente tem UBSs, né, que são as unidades básicas de saúde, que são consideradas as portas de entrada no Sistema Único de Saúde, que estão sob a gestão municipal, né, e que atendem demandas não urgentes, né, que não são de urgência e emergência, porque quando a gente vai falar de urgência e emergência, aí a gente já parte
para as UPAs, né, que são as unidades de pronto atendimento, e os hospitais regionais, hospitais gerais que têm pronto atendimento. Mas as unidades básicas de saúde, para situações de não urgência, normalmente a gente consegue uma consulta com um clínico geral, né? E vai te consultar e, se for o caso, vai te encaminhar para um médico especialista. A grande dificuldade do SUS hoje se refere ao acesso a essa consulta médica especializada, né? A gente tem municípios que têm centros médicos especializados, né? A Porto Nacional é um exemplo disso, aqui a gente tem, e que oferecem determinadas consultas médicas especializadas, mas às vezes pode haver uma demora no acesso a essas consultas, né? Talvez não das pessoas que residem naquele município, né? Mas das pessoas que residem nos municípios mais longínquos, né? Dentro daquela região de saúde, mas mais longe, assim, mais no interior, essas pessoas a gente vê que tem bem mais dificuldade de acesso à consulta especializada, porque o SUS esse sistema que eu falei, que é único, mas é descentralizado, cada um tem a sua competência, né? As consultas médicas especializadas, elas são atribuídas normalmente aos municípios. E esses municípios, se eles não têm condições de ter aquelas especialidades médicas no âmbito de sua cidade, de seus municípios, eles fazem pactuações, chamadas pactuações, com os outros entes federativos, né, com outros municípios ou até com o Estado, para que através dessas pactuações seja oferecida para a população as consultas médicas especializadas. Aí, assim, essas pactuações, às vezes, elas preveem, por exemplo, 2 consultas para aquele município naquela especialidade, entendeu? E aí, às vezes, lota, você vai conseguir demora meses para você ter acesso a uma consulta médica especializada, né? Porque aí o município que tem o centro de especialidade médicas, ele vai separar a grande maior parte das consultas para a sua população, né? E ele vai pactuar com os outros municípios vagas menores, né? Menor quantidade de vagas, e aí pode haver uma demora nesse acesso. Então, assim, não tem um prazo, mas a gente por causa, já como uma consequência da judicialização, a gente tem, já foram realizados vários fóruns no âmbito da justiça, nos quais, para debater a questão da judicialização e, inclusive, a questão desses prazos. Nesses fóruns, eles fazem enunciados, né, para que haja um parâmetro de julgamento pelo juiz quando a questão for levada à justiça. Um desses enunciados, ele considera um prazo razoável, que aí eu só vou dizer qual é esse prazo aqui, não dizendo que eu concordo ou que eu discordo desse prazo, porque a depender da situação isso pode ser um prazo muito grande, né? Mas ele considera como razoável um prazo de 100 dias para você ter acesso a uma consulta médica especializada. Que a gente sabe que se você tiver com um problema mais grave, né? Mas assim, não existe um prazo definido, né? O certo é que demorou, acho que a gente tem que pressionar mesmo o sistema para tentar conseguir de forma mais rápida essa consulta, né? Ou mediante decisão judicial, ou que o município pague no sistema particular. Então, assim, não tem um prazo, né? Mas, infelizmente, a gente tem essa maior dificuldade de acesso para as pessoas que estão mais longe dos serviços, né? E às vezes mesmo as pessoas que estão próximas há uma certa dificuldade, mas é mais fácil de cobrar e tudo. Certo. Doutora, agora, essa pergunta ela chegou de 3 formas diferentes no nosso Instagram, né? Que é sobre os direitos básicos no acesso à saúde das pessoas trans, já que o ambulatório, né, tinha um ambulatório previsto aqui para a região central, não saiu do papel, né? Quem perguntou foi a Amanda, depois a Ana mandou uma pergunta, a Juliana também. E a Juliana, ela complementou aqui a pergunta, né, dizendo que os pais dela tiveram atendimento negado pelo médico do plano de saúde por conta da religião. E o filho dela também já teve atendimento negado por médico do plano de saúde por ser homem trans no tratamento de hormonioterapia e demais acompanhamentos, né? Ela perguntou o que pode ser feito nesses casos, se existe um canal de denúncia, se a justiça deve intervir, o que ela faz?
Olha, é uma questão super complexa, Patrícia, assim, porque a gente sabe que existe uma política nacional, né, de saúde integral para a população LGBT, instituída pelo Ministério da Saúde desde 2011, mas essa política ela está bem longe ainda de uma efetivação, né? E a gente tem né, a gente tem diversas situações de discriminação nos serviços, nos equipamentos da saúde, transfobia, né, patologização da transexualidade, né, um acolhimento inadequado dessas pessoas, desrespeitando o nome social, por exemplo, apesar da gente já ter uma política até tranquila quanto à inscrição do nome social no cartão SUS, né, é direito, qualquer pessoa pode solicitar a inscrição do nome social, né? Mas a gente ainda esbarra muito na falta de qualificação dos profissionais, né? Para um atendimento adequado a essa população e uma pouca experiência sobre o tema ou a falta de qualificação mesmo que esbarra em condições de preconceito, de discriminação, né? Por motivações religiosas mesmo. Eu tinha visto essa pergunta no Instagram, porque ficou nos comentários, né? Acho que já está desde ontem. E tentei me organizar aqui para responder, mas essa questão, assim, é bem complexa. Há possibilidade de intervenção se a gente conseguir demonstrar efetivamente uma situação de discriminação, uma situação de preconceito. Então, acredito que há uma possibilidade de intervenção, uma possibilidade de responsabilização ética daquele médico, responsabilização criminal, se for possível, e responsabilização civil, né, por meio de uma demanda indenizatória. Há possibilidade. Agora, o difícil, né, é fazer a prova disso. Né, assim, porque é fácil eu chegar aqui e falar assim, não, há possibilidade, isso não pode acontecer de forma alguma, mas assim, há dificuldade na prova, né? E aí eu fui dar uma olhada no Código de Ética Médica, né, falando dessa questão médica, e o Código de Ética Médica, ele tem um dispositivo que veda a discriminação de qualquer forma, né? Então, por isso que eu tô falando, a gente comprovando a discriminação, acho que a gente consegue fazer essa responsabilização. Mas o mesmo Código de Ética Médica, ele traz uma previsão com relação ao exercício da profissão com autonomia, né? Então, diz que o médico não pode ser obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, né? Aí ele põe excetuadas as situações de ausência de outro médico em caso de urgência ou emergência, né? Então, só em caso de urgência ou emergência, quando não tem outro médico, o médico é obrigado a atender. Agora, se não for um caso de urgência ou emergência, aí a gente já cai nessa possibilidade do médico ter uma autonomia para não atender. Então, eu só vejo mesmo a possibilidade de responsabilização se a gente conseguir demonstrar por A mais B que houve um preconceito, que houve uma discriminação. O que a gente sabe que nesses casos nem sempre é fácil. Mas eu penso assim, que situações como essa, ainda que a gente não consiga comprovar, assim, eu acho que a gente tem que falar sobre, né? A gente tem que denunciar, a gente tem que debater, porque tem que tensionar, que constranger, porque é só a partir de tensão, de constrangimento, que a gente consegue mudar, né? Que a gente consegue buscar uma mudança nessas questões. Tá certo? Não sei se eu respondi à altura, né? Porque a questão é bem complexa. Amanda, Ana, se vocês estiverem acompanhando, Juliano também, comentem, né? Se tiver alguma outra dúvida, a gente pode, né? Doutora, e nesse período de pandemia, o médico pode se recusar a atender um paciente que esteja com sintoma de Covid? Olha, não vejo possibilidade, assim, né? Se ele é um médico que está ali naquele serviço para atender as pessoas, né? Não vejo possibilidade, né? Talvez, se for uma demanda numa consulta que não seja direcionada a um diagnóstico de Covid e haja aquela pessoa, a pessoa, por exemplo, que está testada positiva e fura o isolamento para ir numa consulta médica não relacionada à Covid. Aí
Pode até ser, mas em regra não vejo possibilidade, né? A gente tem os serviços, as UBS, tem cidades que têm os serviços especializados, ou aquela unidade que está atendendo só a questão da Covid, então não vejo, não, possibilidade. Ótimo. Certo. E, doutora, e o que a Defensoria Pública, né, pode fazer para ajudar quem precisa de um tratamento, mas não pode pagar? Ou que teve um direito na área da saúde negado? Então, a gente pode, a pessoa tem que nos procurar, né? A gente atua extrajudicialmente, porque a Defensoria sempre prima por primeiro tentar resolver a situação sem demandar a justiça, né? A gente tenta essa solução, não conseguindo, a gente judicializa, entra com a ação para tentar obter ali a decisão e efetivar o acesso daquela pessoa à saúde. Tá? Quanto a isso, não pode ficar a menor dúvida, né? Teve um atendimento negado, né? Tem que nos procurar. Agora, é importante que as pessoas saibam, assim, que não pode procurar logo a defensoria, assim, não é que não pode, mas não deve, sem antes buscar administrativamente o serviço. Né? A gente já teve situações, e isso às vezes é decorrência da própria desorganização do serviço, né? A gente já teve situações do serviço estar tão desorganizado que as pessoas nem vão lá no serviço buscar e já vem na defensoria, né? Então, assim, é importante que as pessoas busquem administrativamente primeiro, né? Não conseguiu, vem na defensoria. Mas se vier também sem buscar administrativamente, a gente vai acolher e vai orientar de como fazer. Certo. O SUS, né, ele tem até uma ouvidoria, né, que as pessoas podem procurar para fazer denúncia e para solicitar, que é o 136, né? A pessoa pode ligar para o 136 antes isso mesmo, Patrícia, bem lembrado. Qualquer violação, pode ser denunciada nesse número. Sim, Patrícia. E a gente também teve uma pergunta aqui, eu perdi no meio das nossas, mas eu lembro dela, que era o seguinte: se a judicialização desses casos de saúde, se ela não prejudicava ao invés de ajudar. Acho que a pessoa pode ter pensado, porque em alguns casos, né, tem uma fila para cirurgias e a defensoria judicializa um ou outro caso, e essa pessoa acaba sendo atendida de alguma forma antes do que essas outras pessoas, não sei o que ela... Entendi. Na verdade, tem muitas críticas a esse sistema de judicialização da saúde, Patrícia. Críticas que vêm dos gestores de saúde, né? Dizendo que a judicialização traz um impacto negativo no orçamento da saúde, que o SUS não deve abranger todos os serviços, né? Isso é o debate, né, que tem hoje nos tribunais e que ainda a gente não tem consolidado uma posição, mas há sim esse discurso de que o impacto, né, de uma judicialização seria muito pior. Mas, assim, na experiência que a gente tem, a gente vê que a judicialização ela é mais uma forma de acessar os serviços de saúde, né? Sobretudo a judicialização criteriosa, né? E foi por isso que eu disse que antes de procurar a defensoria é importante que você procure o serviço, né? Porque muitas vezes a pessoa nem busca administrativamente o serviço e já vai ao Poder Judiciário ajuizar aquela demanda. Só que a judicialização criteriosa, ela pode, além de ajudar as pessoas a acessarem um serviço que elas estão tendo negados, né, elas podem até, num caráter pedagógico, ajudar os próprios gestores a organizarem o serviço de forma a não faltar, né, a que o serviço não deixe de ser prestado, evitando, assim, a judicialização. Então, eu vejo muito mais aspectos positivos na judicialização do que aspectos negativos, porque ela é uma forma de acessar um direito. Né? A gente não pode nunca restringir o acesso das pessoas à justiça. Né? A gente está falando aqui, enquanto Defensoria Pública, enquanto instituição que tem por missão promover o acesso das pessoas à justiça. Então, a gente não pode
dizer que a judicialização vai ter um impacto negativo. Não, ela vai ter um impacto de acesso a serviços se feita com responsabilidade. E isso a Defensoria faz, né? A Defensoria não existe, isso eu estou falando enquanto Estado, eu tenho certeza que não existe nenhuma das defensorias públicas que ajuize uma demanda de saúde sem antes buscar compreender como funciona o sistema de saúde, como está a busca da pessoa naquele serviço, a posição da pessoa na fila, se ela pode esperar, se ela não pode esperar. Então, tudo isso é visto antes da gente ajuizar uma ação, né? Quando a gente fala de uma pessoa, por exemplo, numa fila de cirurgia eletiva, a gente tem hoje no estado do Tocantins situações que são até objeto de ações coletivas que a Defensoria já propôs, que são situações de filas enormes, né? Então, a gente não pode desconsiderar uma pessoa que estava numa fila de cirurgia eletiva, que eletivas são aquelas cirurgias de não urgentes, mas ela se encontra nessa fila, por exemplo, há 4, 5 anos, né, parada nessa fila. São 2 filas, na verdade, para acesso a cirurgias eletivas, porque a gente, dentro do sistema SUS, ele pede que você faça uma consulta de avaliação cirúrgica e tem uma fila para essa consulta. Às vezes você está na posição 500 para consulta de avaliação cirúrgica. Depois que você fizer a avaliação com o médico cirurgião, é que você é inserido na fila cirúrgica. E a gente tem, por exemplo, aqui no estado, situações em que nem a consulta especializada, a consulta com o cirurgião está sendo oferecida. A fila para consulta com o cirurgião está parada. Então, o que a gente vai fazer com uma pessoa que está há 3, 4, 5 anos aguardando uma cirurgia, em condição de sofrimento, mesmo não sendo uma cirurgia urgente, ela está sentindo dores todos os dias, ela está afastada do trabalho, ela conseguiu um auxílio-doença no INSS, mas daqui a pouco o INSS cortou esse auxílio-doença e ela ainda não fez a cirurgia que ela precisava e ela teve que voltar ao trabalho e daqui a pouco foi demitida porque não estava produzindo. Então, a gente tem que judicializar porque aí está havendo uma desorganização do serviço, uma não prestação do serviço, por mais que aquilo seja uma cirurgia eletiva. Então, a gente tem que judicializar e tem que pedir e a pessoa, né, acaba conseguindo, né, efetivar o seu direito e saindo daquela fila, mas é uma situação que tem que ser considerada. A gente tem também as ações coletivas que a gente faz para que as filas sejam organizadas, para que as cirurgias voltem a acontecer, obedecendo à organização do SUS, né? Mas muitas vezes a gente tem decisões descumpridas dentro dessas ações coletivas. Então, a pessoa nos procura individualmente, a gente tem que fazer. Certo, doutora. E sobre isso, me veio 2 perguntas. O que você faz quando tem uma decisão e essa decisão não é cumprida? Então, é outra situação que a gente vive, né? A gente tem muitas decisões não cumpridas. Então, a gente tenta forçar o cumprimento dessas decisões, né? Normalmente, quando a gente consegue as decisões, o Estado é intimado, o Estado, o município, para dar cumprimento naquela decisão num prazo. E quando ele não dá cumprimento, o que a gente busca fazer nas demandas judiciais, se isso for possível, pedir para as pessoas orçarem aquele serviço, aquele medicamento na iniciativa privada, né? A gente apresenta ali vários orçamentos e pede ao juiz que bloqueie nas contas do Estado o valor necessário para dar cumprimento àquela decisão judicial, atendendo ao orçamento mais em conta, né? Isso é uma realidade que a gente vive hoje e é uma realidade que impacta o orçamento do SUS, né? E que talvez por isso haja tantas críticas à judicialização da saúde, seja esse um dos fundamentos, mas é uma situação que é fruto da desorganização do próprio SUS. Porque, Patrícia, eu sei que tem muitas situações em que a gente ajuiza demandas para buscar acesso a serviços que não estão nas listagens do SUS. Mas a maior parte da nossa judicialização, ela é para acessar serviços que já são de obrigação do SUS e que ele, por um motivo de gestão, de falta de organização, não está prestando, né? Então, a gente tem que judicializar. E vale lembrar, né, doutora, que sempre antes de judicializar, a defensoria, ela pede administrativamente, ela tenta conciliar, ela tenta decisões extrajudiciais para só depois partir para uma judicialização. Exatamente.
Certo. E muitas vezes a gente consegue, assim, por causa da judicialização também, agora o que você está falando me lembrou de dizer isso. Por causa da judicialização e da própria gestão do SUS já saber que a gente vai judicializar, às vezes só com uma demanda administrativa a gente já consegue o fornecimento daquele serviço, em muitos casos. Certo. Ótimo. Doutora, e a gente tem outras perguntas aqui, eu vou tentar ser mais rápida, porque a gente está chegando ao final, nosso tempo, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. A pergunta chegou para a gente aqui, ó. Estou grávida e gostaria de ter o meu direito acompanhante no parto respeitado. Existe algo que posso fazer, mesmo durante a pandemia, para garantir esse direito acompanhante? Então, essa questão do direito acompanhante, Patrícia, nós estamos vivendo no Tocantins uma situação grave de violência obstétrica, né? E a gente não tem conseguido muito respaldo, não, em relação a essas ações, assim. Porque o que acontece? As gestantes têm nos procurado, eu acho que no estado inteiro a gente já tem várias e várias ações, né? Na minha conta, mais de umas 20 ações de gestantes, ações individuais, porque, assim, a orientação que a gente dá é que a gestante nos procure para que a gente ajuize a ação. Porque o que está acontecendo, na verdade? Vamos contextualizar para ficar melhor a resposta. Desde o início da pandemia, há um memorando da Secretaria de Estado da Saúde que proíbe acompanhantes em em qualquer unidade hospitalar do Estado, né, para todas as pessoas. Só que a situação das gestantes, ela é uma situação singular, porque existe uma lei que prevê como direito da gestante e da parturiente o acompanhante durante todo o trabalho de parto, o parto e os momentos de pós-parto. Então, o acompanhante tem que estar presente com ela, né? Existe uma lei assegurando isso, existe uma norma técnica do Ministério da Saúde que também assegura isso e que considera uma situação de infração sanitária a ausência de cumprimento a esse dever, a essa lei, né? Mas mesmo assim, no estado do Tocantins, os hospitais e maternidades públicas estão descumprindo e não estão permitindo que as gestantes mantenham acompanhantes consigo. Esse memorando, ele traz uma condição de que apenas em casos em que os médicos recomendem o acompanhante, é que a gestante poderá dispor do acompanhante ali durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto, né? Mas a lei não faz nenhuma ressalva, né? Não é em situações especiais, é em qualquer situação de parto, pós-parto, trabalho de parto, a mulher deve ter um acompanhante de sua escolha, né? E aí, por causa dessa situação de Covid, e sob uma justificativa de que isso pode aumentar as condições de contaminação, o Estado vem descumprindo essa lei, vem descumprindo essa norma e vem cometendo, inclusive, infração sanitária, né, nos hospitais. A gente tem denunciado isso à Justiça por meio de ações individuais e a gente denunciou isso à Justiça por meio de uma ação coletiva que foi ajuizada por intermédio do NUDEM, aí em Palmas. Então, a situação está sob júdice. Só que a gente ainda não tem uma decisão favorável em relação às gestantes, né? Essa ação coletiva, ela não impede que a gestante que tem esse direito violado, que ela nos procure para que a gente ajuize as ações individuais. Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer é que essa violação ao direito ao acompanhante, ela configura uma situação de violência obstétrica, né? E isso também a gente tem denunciado à Justiça por meio dessas ações. É violência obstétrica porque a gente, além dessa lei nacional que prevê o direito ao acompanhante, a gente tem uma lei estadual que prevê a assistência humanizada ao parto e que também esse direito ao acompanhante, e a gente tem uma lei estadual que também prevê as situações de violência obstétrica. E dentre as situações de violência obstétrica previstas nessa lei estadual está a violação do direito ao acompanhante. Então, assim, não há justificativa plausível. Essa questão da contaminação, ela é uma justificativa absurda, porque o acompanhante, ele é, via de regra, uma pessoa da convivência da gestante. Né? Então,
Se o acompanhante vai estar contaminado, a gestante também vai estar contaminada. Né? Uma pessoa, via de regra, que reside no mesmo ambiente, que tem convivência todos os dias com aquela gestante. Então, por que, né, de não respeitar um direito assegurado à mulher nesse momento? Né? Então, assim, a Defensoria tem lutado da forma como ela pode contra essa determinação do Estado, que é arbitrária, que configura violência obstétrica, que é uma violência de gênero, né, particularizada contra as mulheres, e a gente vê que em situações, né, de crise, direitos das mulheres são os primeiros a serem restritos, e a gente está tendo isso como exemplo, né, aqui no nosso estado, né? A gente precisa denunciar isso. Isso tem acontecido em outros estados também, e felizmente em outros estados a gente tem o acolhimento da justiça. A justiça tem determinado o acesso das mulheres ao direito ao acompanhante, e é uma coisa que a gente não está vendo aqui no nosso estado. Né? Isso a gente precisa falar, a gente precisa bradar sobre isso, né? Porque a gente está vivendo uma situação de pandemia que já dura quase 5 meses, e se essa situação de pandemia se durar por 2 anos? Então a gente tem que mães e bebês que nascerem nesse período vão estar, né, com um direito negado numa situação de violação perpetuada por todo esse período de tempo, com uma justificativa de possível contaminação. Então, isso não existe. Certo. Realmente. Então, a orientação é para a mulher que está grávida, que ela quer ter o direito acompanhante respeitado, procurar a Defensoria Pública, porque além da ação coletiva, ela pode entrar com uma ação individual. Uma ação individual. Tentar, né? Se ela obtiver de seu médico, isso assim, não que isso seja requisito, quero deixar claro, não que isso seja requisito para ajuizar a ação, mas se ela obtiver de seu médico um laudo dizendo que ela necessita do acompanhante, talvez a gente tenha mais chance de êxito na demanda judicial, tá? Mas isso não é requisito, tá? Ela pode nos procurar. Certo. Eu lembro também que a doutora Franciana, na live que nós fizemos sobre o direito das mulheres grávidas na pandemia, ela também orientou que as mulheres que entraram com a ação, que tiveram esse pedido negado, para elas realizar também o registro, ou aquela que chegou lá e foi negado, realizar o registro desse momento e tudo, para depois entrar com uma ação para obter ressarcimento, ao menos, né? Bem lembrado, porque essa é uma questão que a gente espera que, se não haja um reconhecimento agora, que pelo menos haja depois, né? Então é muito importante que essas mulheres, elas registrem como estão sendo suas experiências de parto sem acompanhante, né? Como foram essas vivências, para que depois a gente possa avaliar e tentar entrar com essa ação indenizatória posterior. A gente falou de violência obstétrica, mas existem vários outros tipos de violência que uma pessoa pode sofrer, mesmo buscando atendimento na área de saúde. Gostaria que a senhora falasse brevemente, porque o nosso tempo está estourando, quais são esses tipos de violência e o que essa pessoa pode fazer caso seja vítima. Assim, o serviço de saúde, ele tá sujeito também a diversas formas de violência institucional, né? Assim, a gente chama, e de violências decorrentes de preconceitos, né? Decorrente de preconceito de raça, gênero, propriamente violência física, porque a gente tem no serviço de saúde especificamente situações de toque, né, físico nas pessoas. Então, pode haver violência desse gênero, violências psíquicas, por meio de xingamento, né, por meio de discriminação. Então, qualquer situação de violência, ela deve ser denunciada, né? Se configurar crime, as instituições responsáveis, delegacia, Ministério Público, né? Pode ser que seja crime, não seja crime, aquilo configure um ilícito civil, então a pessoa pode estar nos procurando na Defensoria Pública para que a gente possa estar ajuizando ações de responsabilização civil, né, daquela instituição ou daquele profissional de saúde, e também pode configurar infração ética, infração administrativa, e a gente também pode estar agindo nesse sentido de tentar responsabilizar, né? Mas, assim, as violências como um todo que existem na sociedade, elas podem ser reproduzidas dentro dos sistemas de saúde, como podem ser reproduzidas dentro de qualquer serviço, qualquer instituição. Então, é preciso a gente estar atento, né, e denunciar. Certo. A gente também recebeu uma pergunta: quais são os direitos das mulheres durante atendimentos ginecológicos?
Bom, a gente tem também dentro do Ministério da Saúde uma política de atendimento especializada de atendimento à mulher, né? Tendo em vista a condição de diferença de gênero da mulher, né? E a condição de especificidade de atendimento que as mulheres precisam. Dentro dessa política está a questão do atendimento ginecológico, né? Então, assim, quando a gente fala em direitos ao atendimento ginecológico, eu penso que um primeiro direito que a gente tem que evidenciar seria o direito a um atendimento com respeito, né? Um direito a um atendimento com respeito dentro da sua condição de gênero. Esse seria um primeiro direito. E no mais, tem toda a política de atendimento à mulher, que garante a prevenção para câncer ao colo do útero, a prevenção para câncer de mama, né? Tem todo esse atendimento que as mulheres podem fazer acessando as unidades básicas de saúde, né, para estar prevenindo essas formas de câncer, para estar no momento de pré-natal e necessitando de acompanhamento, né, de gravidez e gestação. Então, tem toda essa gama que começa lá na unidade básica de saúde, né? E eventual dificuldade de acesso aos exames, porque isso é uma realidade que a gente vive, a gente tem dificuldade de acesso a exames como, por exemplo, exames de mamografia, né? A gente tem dificuldade, sobretudo, pelas mulheres que residem mais distante dos grandes centros. E mesmo as mulheres das cidades maiores, elas têm essa dificuldade, porque nem sempre aquele serviço é ofertado. Pode nos procurar para a gente estar cobrando das instituições responsáveis. Doutora, desse atendimento ginecológico, a pessoa pode exigir o direito a um acompanhante, mesmo que seja maior de idade, ela pode ter outra pessoa presente na sala no momento do exame ginecológico, além do médico e da equipe médica, digamos? Olha, agora, eu não estou lembrando de alguma previsão específica nesse sentido, Patrícia. Mas, assim, eu acho razoável que haja, né? Mas eu tenho certeza, agora você me falando, eu tenho certeza que o direito ao acompanhante, por exemplo, da gestante, né? E aí eu não vou responder propriamente a sua pergunta, porque para o atendimento ginecológico a mulher vai sozinha, né? Mas eu penso que não pode ser impedida a entrada de um acompanhante dentro de uma unidade básica de saúde, né? Talvez no ambiente hospitalar haja mais essa restrição, mas dentro de uma unidade básica de saúde, qualquer pessoa tem direito a ir acompanhada de uma pessoa da sua confiança. Então, eu penso que não pode ser restrita a ela. Mas sobre o direito acompanhante da gestante, é importante dizer, porque talvez as pessoas não saibam, porque é muito divulgado o direito ao acompanhante nesse momento de trabalho de parto e pós-parto, mas é garantida numa norma técnica do Ministério da Saúde o direito ao acompanhante da gestante durante todo o pré-natal e exames. Tá? Então, assim, ela tem esse direito especificado de estar acompanhada durante todo o pré-natal, todos os exames médicos que são feitos, né? Agora, não existe, acho, uma provisão específica para a mulher relacionada ao atendimento ginecológico, mas eu não vejo por que o serviço de saúde negar a presença de um acompanhante. Certo, doutora, nós vamos encerrar por aqui. Ficaram faltando uma ou duas perguntas, mas infelizmente a gente está sem tempo. Eu acho que foi muito proveitosa, a gente teve vários esclarecimentos. Eu queria agradecer a senhora por esse tempo que a senhora doou para a gente, né? Eu acho que muitas pessoas vão sair dessa live muito mais informadas e, claro, vão poder transmitir esse conhecimento para outras pessoas que também precisem, né? Dele. Tá certo, então, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade. Viu? Muito feliz de poder estar aqui e colaborar, ainda mais nesse momento que a gente está mais distante das pessoas, né? Eu tenho sentido falta desse contato direto com as pessoas, né? A Defensoria continua funcionando nesse momento, num atendimento remoto. A gente tem falado com as pessoas por telefone, WhatsApp, né? E a gente sente falta de um contato, de uma conversa, e aqui parece que eu pude sentir um pouco mais a proximidade das pessoas. Foi muito bom. Viu? Que bom, doutora. Então é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. É isso, a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Live DPE. Esperamos que tenha sanado as dúvidas de vocês e que tenha sido proveitosa. A live vai ficar salva aqui no nosso Instagram por 24 horas e depois ele vai estar também disponível lá no nosso IGTV. Então, se você quiser compartilhar, se você quiser ver depois ou voltar, ou se você chegou na metade da live, as outras informações vão continuar disponíveis.
A gente agradece a participação de todo mundo e até uma próxima. Tchau, tchau!